tese em um livro que ainda assim tem muito rigor intelectual, né? Mérito da pesquisadora, mas que tem um nível de acessibilidade um pouco maior. Então, que consiga se comunicar com um público maior dentro da especificidade que é as artes visuais, né? Que somos nós. Então, para encerrar, só queria realmente reiterar como a gente se sente honrado de estar aqui agora, porque, enfim, a gente se sente muito abraçado, muito acolhido e ainda bem que deu certo, né? Esse livro ficou pronto um dia antes de Heitor ir para Portugal. E o espaço está pronto também agora. E eu acho que é assim que acontece, né? O fazer autônomo, o fazer independente, que dentro das diferentes precariedades, diferentes territórios, de fato eu bato muito esse martelo, que é muito legítimo. Fazer um livro é muito custoso, envolve muito tempo, envolve muita responsabilidade, muito cuidado, muita paixão. E é um fazer que a gente milita muito porque é um fazer a ser preservado, né? Enquanto muita gente tem pensado no digital, que também tem super valor, o encontro com o impresso é especial, né? São mensagens na garrafa. Seus livros foram mensagens na garrafa para mim e ressoaram muito para mim, e eu espero que, enfim, o que a gente faça e nosso desejo também seja para outras pessoas. Então, muito obrigado. Eu passo a palavra para a Cris, convido a Irene e talvez estar aqui e agradeço pela presença de todo mundo. A tese começa com esse desejo intergeracional, transgeracional, de compreender quem veio antes. Então, para mim é muito importante que uma geração ou duas, né, não sou tão mais velha assim, mas enfim, que essa mensagem, né, literalmente passar bastão para os outros é extremamente importante. Então, eu costumo dizer que é isso, a tese, acho que qualquer tese começa por um incômodo, uma curiosidade, e no meu caso, muito por uma sensação de dificuldade, de espanto, de entender que sabia, obviamente existia muitas coisas antes, mas como isso não chegou até a mim, né? E eu costumo dizer que ele começa exatamente há 20 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com a Araci Amaral no Rumos Visuais, que para quem não conhece, foi um projeto muito importante no final dos anos 90 e início dos anos 2000 no Brasil, que tentava fazer um mapeamento nacional da arte brasileira emergente. Como sabe, o Brasil é um país continental e antes da internet, a internet 2.0, essas distâncias eram ainda maiores. Então, foi um projeto que marcou a minha geração, tanto a gente entrar em contato com, mas também ter a oportunidade de trabalhar com curadores e curadoras que eram, enfim, extremamente relevantes para o campo. E eu tive a oportunidade de participar da edição de 2005-2006 como uma das curadoras, e a Araci Amaral era a curadora geral. E como a nossa equipe esse ano foi muito pequena, fomos só 5 curadoras, a gente teve essa oportunidade de ficar muito cara a cara, né? E me surpreendeu, assim, foi muito importante. Acho que talvez a coisa mais importante desse projeto, além de, claro, ter conhecido muitos artistas no Brasil inteiro, ter visitado o Brasil inteiro, foi essa convivência com a Araci, né? E no processo mesmo ali, entendendo o lastro que ela tinha, né? Eu me lembro muito assim, a gente analisando um portfólio de um artista, não sei onde, e ela, esse trabalho, engraçado, lembra muito aquele que, aí falava o nome do artista, boliviano, que na Bienal de 70 apresentou, e a gente assim, todos jovens, tipo, uau, que demais. Então, tinha isso, mas também ela falava dos projetos que ela já tinha feito, né? E aqui, durante a ditadura militar e tudo aquilo me fascinou, mas ao mesmo tempo isso me surpreendeu e me deixou esse assombro, como é que isso não chegou até a mim, né? E então foi a partir dessa tentativa de intergeracionalidade que começa a minha tese. E eu fui para a sociologia, porque no Recife a gente ainda hoje não tem história da arte. Enfim, mais recentemente que teve, começou a ter um mestrado de artes plásticas. Então, resumindo, eu não queria sair do Recife e acabei encontrando na sociologia, que de fato era um campo que me interessava, é um campo teórico que me interessa, um lugar para desenvolver essa tese. Bom, a gente conservou praticamente o que está na tese, só que tiramos boa parte da parte metodológica e teórica. Também foi muito árduo para mim fazer esse trabalho,
porque eu não tinha estudado sociologia, a não ser uma introdução à sociologia quando eu fiz jornalismo. Então foi muito complexo manejar no doutorado, né, as ferramentas teóricas, as metodologias, os métodos e muito essa coisa, é uma ciência, então uma coisa que me deixou muito assoberbada, e aí eu caprichei na parte teórica, assim, foi sei lá quantas mil páginas de coisa teórica, para defender, inclusive, a importância da sociologia da arte, que é um subcampo muito menosprezado na sociologia. É tipo, é a cosmética da sociologia. É como se a gente estivesse dando com a parte menos importante, né, da sociedade. Então, realmente, isso, se quem tiver interesse em saber, a tese está no banco de teses, vão ler, mas os meninos, principalmente o Guilherme, me ajudou muito nesse enxugamento dessa primeira parte, né? Ontem até a gente estava brincando lá em Coimbra e disse, também pode botar assim, olha, se não se interessa por causa teórica, pule já para o capítulo 2. Não precisa, né, entrar no capítulo 1, mas está ali, porque realmente ao mesmo tempo eu acho importante a gente perceber, entender como se constrói um olhar, né? Realmente como é que a gente cria vieses, assim, a gente cria perspectivas para análise. E aí, como vocês podem ver, tem também uma parte grande, talvez, da tese, que é esse outro momento, que é para a gente entender, e para mim era muito importante também perceber o que aconteceu, quando é que essa prática começa a acontecer, antes de ser nomeada, antes das pessoas se autodenominarem curadores. Né? Por quê? Porque eu já via nos livros tudo que já estava acontecendo em curadoria, mas eles não se diziam curadores. Então, esse primeiro momento também é tentar perceber como foi constituindo um campo, institucional principalmente. Eu comecei também seguindo, isso que o Gui comentou, né? Quer dizer, seguindo, como é a literatura hegemônica sobre curadoria, sobre comissários de arte. É o Louvre, é nos museus, ok, então a gente tem isso. Então, vou atrás dessa mesma pista no Brasil. Apesar de que, desde o início, o que também me interessava era entender o nosso contexto. Qual é a dinâmica do nosso campo? Né? Isso também é outra questão para mim, que antes da sociologia sempre foi importante, a descentralização. A gente tem um termo, né, que daqui a pouco vou lembrar o nome do autor, que fala como é que a gente pode provincializar a Europa, provincializar os Estados Unidos. É uma província, não é o todo, não é universal. É específico, né? Então, tinha essa questão, e também o que me chamava a atenção, no início da minha trajetória como curadora, eu comecei a comprar muitos livros, né, bibliografia sobre curadoria, e eram só gringos, estavam escrevendo sobre seus contextos, né? E aí, quando eu lia e olhava para Recife, 2003, 2004, não era a mesma coisa, e mesmo em São Paulo, né? Então, tudo isso motivou eu olhar a dinâmica do nosso campo no Brasil. E na pesquisa, isso que o Gui comenta, eu fui entendendo que esse campo se constitui a partir da crítica de arte e não da conservação dos museus, né? Tem essa peculiaridade. Ao mesmo tempo que o capital que investe, que faz surgir as instituições de arte contemporânea moderna inicialmente, era o capital do jornalismo, dos meios, veículos de comunicação. Né? O MASP é fundado pelo Assis Chateaubriand, dono do Diários Associados, o Mando Rio pela Niomar Sodré. Enfim, o que eu quero dizer é que, né, a coisa estava de alguma forma embrincada nesse tipo de capital, e de onde vinha o dinheiro, ao mesmo tempo de onde... que lugar existia para a constituição de um pensamento sobre arte. E aí nós temos, nesse íntere, o Mário Pedrosa, que é uma figura incontornável da crítica e da história da arte brasileira, não só brasileira, eu costumo dizer, né? Porque a maior parte das coisas que ele escreveu foi em português, e isso acaba dificultando um pouco a circulação do seu pensamento, mas ele, desde o início da sua trajetória de crítica de arte, ele já começou como cosmopolita, ele já começou internacional, e era um nome internacional, já era internacional. Só que é o seguinte, então, o Mário Pedrosa já era há muito tempo um desejo meu, um interesse meu, mas não era sobre ele a tese.
Eu, de cara, também já tinha escolhido 3 curadores, porque também na sociologia existe uma outra forma metodológica que é a gente entender a tipologia. Então, eu percebi que esses 3, cada um deles, de alguma forma, encarnavam um modelo, um perfil, né? E isso também ajuda na composição, né? Como você vai escrever e tal. Bom, resumindo muito, o Mário Pedrosa, ele tem também um espaço importante na tese, porque ele vai ser uma espécie de mentor para Aracy Amaral e para o Frederico Moraes, né? Enfim, muito forte. Aliás, para toda essa geração. Mas esses dois diretamente, reconhecidamente, devedores do Mário Pedrosa, né? Bom, e aí vocês vão ver depois, tem a questão da transição, desse do mundo da arte moderna para a arte contemporânea. O mundo da arte moderna, né, eu chamo de ecologia ao invés de sistema da arte moderna, é calcado na figura do crítico de arte como seu estimador, e a arte contemporânea é um curador. Né? Não significa que o curador também não seja crítico. Compre um livro, leiam, que vai ter lá várias páginas explicando a diferença, porque o que importa agora, daqui a pouco a gente vai falar com o Irene. Mas enfim, e aí, em resumo, nós temos Aracy Amaral, bom, então, o Mário Pedrosa e os artistas, né, que frequentavam a sua casa. Aqui o MASP, e o primeiro MASP, o MAN do Rio, o início da Bienal, a Bienal de São Paulo, como também um espaço extremamente importante de profissionalização do meio da arte, diretamente, um impacto direto na vida de Walter Zanini e Aracy Amaral, que estava em São Paulo, e de uma forma oblíqua também do Frederico Moraes, e a Bienal que o Mário Pedrosa fez. Eu também discuto um pouco por que então a gente não considera o Mário Pedrosa um curador se ele fez uma Bienal, né? E aí também eu começo a falar sobre o quanto também é muito de onde você também se reconhece como, né? De onde parte de fato, qual é o cerne da sua atuação. E a curadoria não era por Mário Pedrosa, né? Depois a gente pode conversar mais para frente, porque já estou me estendendo muito. E aí, pronto, a Aracy Amaral, por exemplo, ela é estudante de de jornalismo. Ela acaba, por exemplo, participando da formação dos mediadores da primeira Bienal de São Paulo. Ela é monitora da Bienal de São Paulo. Aqui a gente tem a foto dela com o diretor do MoMA, o René Dancourt, e o embaixatriz da Índia, por exemplo. Né? Ela, na altura, ela escrevia no jornal da faculdade. Então, assim, é muito importante também a gente entender, porque na sociologia não existe gênios. Não é a pessoa de repente, existe um contexto que possibilita ou impede certas questões. Obviamente que existe a agência, cada pessoa também tem a sua possibilidade de alteração, de construção, mas tem a ver sempre com o que te rodeia, né? O que chega até você. Então, é isso, acho que a Aracy Amaral e o Walter, eles são muito frutos dessa São Paulo, né, dos anos 40 e 50, que começa a ter uma dinâmica institucional forte e robusta, né, e viva. Então, em cada um desses curadores eu acabei analisando 3 projetos curatoriais, também de uma maneira de sistematizar melhor. No caso da Aracy, foram a primeira exposição da Tarsila do Amaral, que era sua tia-avó, a Expo Projeção e, se eu não me engano, eu já não me lembro mais qual foi o terceiro, mas enfim, eu falava talvez muito sobre a Bienal Ibero-Americana e a sua bandeira para ela e o Frederico também. O Frederico também é uma geração que busca se conectar com os pares latino-americanos. Uma coisa que também me chamou muita atenção na pesquisa, porque eu acho que a minha geração já não pegou isso. É uma geração que queria ser internacional, que queria se conectar com Nova York, Londres, Berlim, não necessariamente com a América Latina, né? Então, acho muito interessante também a gente entender como esses contextos vão se modificando e como o campo vai respondendo, né? E, enfim, como eu disse, eu só analiso até 81, então não entra no caso da Aracy Amaral, quando ela, por exemplo, é diretora da Pinacoteca de São Paulo, entre outros, né, papéis. Mas, enfim, vocês entendem o que eu quero dizer. O Frederico Moraes é o que a gente chama, assim, no caso a Aracy é esse perfil polivalente, né? Uma pessoa que tanto, até hoje inclusive, ela está
viva e ativa, tem 95 anos, está aí fazendo com certeza uma próxima exposição. E ela sempre, de alguma forma, equilibrou a questão da curadoria, da pesquisa historiográfica, a crítica de arte, sabe? Então, assim, ela é realmente polivalente nesse sentido. A gente pode colocá-la em vários papéis ao mesmo tempo. Não sei, depois fiquei pensando, as mulheres em geral são assim, né? A gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora, então não sei se tem muita diferença. Outra questão também é que como o projeto ele não se propunha na altura a pensar interseccionalmente, tá? Isso é uma questão também da época. Eu, quando entrei na sociologia, foi que eu fui entender questões até decoloniais, eu não sabia, nunca tinha lido. E na altura, também no mundo da arte não discutia isso. Então eu mantive o projeto original e acabo fazendo não está exatamente no livro dessa forma, mas eu tento fazer uma espécie de uma introdução à questão da misoginia e do patriarcado no mundo da arte e também principalmente na crítica de arte e na curadoria. Né? Realmente foi uma coisa que me abismou muito, isso surpreendeu o volume de matérias e de textos extremamente misóginos com Aracy. E na época que eu estava escrevendo, foi quando a Dilma houve o golpe da Dilma, e eu disse, meu Deus, é muito parecido com coisas que eu mesma vivi na minha vida como curadora, então fiz essa pequena introdução sobre essa questão. E o Frederico é o que a gente chama de curador independente, esse curador que não é funcionário de um museu, de uma instituição, é uma figura que geralmente, quando a gente vai estudar a história da curadoria, se fala do Hannah Ziman, um suíço, fala-se do seu projeto, sua exposição, Quando a Atitude Transforma-se em Forma, e era isso, eu comecei a ver, eu sabia alguma coisa dos trabalhos do Frederico, eu comecei a ver a linha do tempo, nossa, ele fez antes do Hannah Ziman, ele fez coisas muito mais radicais, na época da pior parte da ditadura militar brasileira, mas isso não está, obviamente, nos anais, porque ele escreveu em português, ele não escreveu em inglês, e ele estava no Brasil, não estava em Berna, Nova York ou Berlim, né? Então, no caso do Frederico, eu acabo abordando do Corpo à Terra, que é uma exposição que ele faz, é a última exposição que ele faz em Minas Gerais, ele é mineiro. O Frederico é uma pessoa extremamente interessante, ele não se formou, ele não fez nenhuma faculdade, ele é autodidata e realmente desenvolveu projetos curatoriais extremamente radicais, eu diria. Mas no caso eu me fixei do Corpo à Terra, eu não vou ter tempo de dissecar um pouco, mas isso aqui é um trabalho nessa exposição do artista luso-brasileiro Arthur Barrios, são as trouxas ensanguentadas. Enfim, a primeira encarnação das trouxas foi nessa exposição do Frederico. Outro trabalho maravilhoso é do Cido Meirelles, que é um monumento ao preso político. Enfim, na realidade tem uma relação com Tiradentes e o momento que o Brasil passava. Outro, não está aqui, depois eu passo para esse. Outro projeto que eu analiso do Frederico é a Nova Crítica, que é o seu questionamento sobre o papel da crítica no momento de transição, de mudança da arte contemporânea. Né? No caso, ele dizer como é que a arte mudou tanto e a crítica usa os mesmos parâmetros de julgamento. Quer dizer, então ele vai pensar radicalmente nisso e por exemplo, gerar o que ele chama de nova crítica, que é como você fala sobre o trabalho, você responde ao trabalho de arte fazendo outro trabalho de arte. Né? Por fim, o Domingos da Criação, que talvez seja o projeto mais famoso dele, quando ele trabalhava no Mando Rio, mas como diretor, coordenador da parte educativa dos cursos, ele não era o curador da instituição, e que também, no auge da ditadura militar, conseguia reunir, às vezes, 10 mil pessoas num domingo para fazer arte coletivamente a céu aberto, né, no Rio de Janeiro. Outro também que aparece na análise é Arte no Aterro, também um trabalho curatorial absurdamente de ponta. E, bom, eu já estou enfadando todo mundo porque eu quero falar com a Irene. E por fim, o Walter Zanini, que é o que a gente chama de curador institucional. Ele seria como se diz, o modelo, né? Quer dizer, ele é um curador que se forma inicialmente em jornalismo,
inclusive na mesma universidade que era a Amaral, mas ele vai perseguir uma carreira realmente de historiador da arte. Ele viaja para a Europa, ele faz o mestrado e doutorado fora, ele estuda todos, né? Enfim, o estudo dele é clássico sobre história da arte e museologia, e quando ele retorna no início dos anos 60, ele já está totalmente preparado para esse cargo. Mas apesar da sua formação clássica em história da arte e tudo, ele, quando assume o MAC, o Museu de Arte Contemporânea da USP, ele vai lidar de uma maneira muito interessante com o acervo, que é um acervo de arquitetura e estudantes das artes. E eu fiz esse curso, fui monitora da Bienal em 65, quando eu estava no segundo ano da FAA, e em 67. E foi muito importante esse curso de monitora da Bienal e ficar 3 meses andando dentro da Bienal. Quer dizer, foi mais do que qualquer formação em história da arte possível. Era muito interessante. E isso foi fundamental também para a nossa formação. As aulas que tivemos para serem monitores, os artistas que estavam expondo, o Fernando Lemos, a Maria Bononi, davam aulas para nós. Isso foi em 65 e em 69, Fernando Lemos teve uma sala especial. A Maria, em 65, teve um prêmio com uma gravura que já era liberdade funcional, já arriscando bastante com a ditadura militar. E isso tudo abriu um caminho para nós. Foi como a própria americana toda na Bienal 67 foi fundamentalíssima. E o que acontecia fora da Bienal? Aconteceu nessa altura uma exposição do Albers, aconteceu o Vazarelli, acontecia os da Ópera Arte Argentina, Soto, Tony Odaque, todo esse pessoal, as discussões paralelas da Bienal também nessa altura eram muito fortes, era toda uma programação muito interessante. E o que eu tive agora, eu tive em São Paulo, agora 1 mês e meio atrás, e fui ver a atual Bienal de São Paulo. Eu fiquei chocada logo quando comecei a subir as rampas, porque foi pintado, foi restaurado, entre aspas, a arquitetura do pavilhão da Bienal. Puseram uma gradinha assim, treviça, naquelas curvas lindas que você tem aí uma foto daquelas curvas, era um espaço vazado. Esse espaço está todo decorado, uma coisinha que não serve para nada. Rigorosamente, eu não percebi por que tamparam. Não sei se é para não aparecer o pé das pessoas, eu não sei, porque não teve sentido nenhum. Mas, de repente, aquilo atrapalha a arquitetura. É uma banalidade. Então, isso já começou por aí. E a montagem dessa Bienal, eu não questiono o tema, porque o tema é muito atual, é ecologia, arte indígena, arte negra, e tinha tudo isso. O tema era muito atual, mas eu achei a escolha, dava para contar nos dedos, os artistas que escapavam, e o que eu achei lamentável, não sei quem fez o projeto da montagem da exposição, não sei se foi a curadora ou se foi algum, porque às vezes é algum arquiteto que faz a montagem. Mas era uma série de cortinas coloridas em forma de ondas a dividir trabalhos. Então, cada andar que você chegava, você não sabia realmente se você seguia a cortina ondulada, que você via mais, porque eram cores fortes, verde, laranja, eram um disparate completo. Ou se você esquecia a cortina e tentava ver a obra que estava envolvida pela cortina. Quer dizer, então tem acontecido essas coisas atualmente, o que é lamentável, não é?
eu acho que é importantíssimo. Outra coisa que você fala no Mário Pedrosa. O Mário Pedrosa foi importantíssimo para nós. E aquela, você cita, aquela manifestação que fizemos em 69, foi porque foi publicado em 69 o júri da Bienal. Então, de repente, eram 3 militares e 2 críticos. Então, é claro que isso provocou uma revolta enorme. Fomos todos para a frente da Bienal. Eu tinha sido selecionada na parte nacional com 2 trabalhos e fomos os mais jovens, estava todo mundo lá, a Amélia, o nome, o Fernando Lemos, todo mundo com cartazes e também pedindo a libertação do Pedrosa também lá no Chile. Portanto, nós tentamos retirar os trabalhos, e claro que não conseguimos nada, só conseguimos ficarmos fechados com os SNI. Isso até está na origem da minha vinda para Portugal, que eu fui chamada para interrogatório, porque eu tinha um tríptico de serigrafias das cores primárias, com os objetos. Sim. Eu comecei esse trabalho com 3 serigrafias das cores primárias. E, obviamente, uma era toda em tom de vermelho. Eu só fui interrogada por causa disso. Mas isso era para assustar os jovens. Então, fomos todos chamados de interrogatório e ia saindo um atrás do outro, porque, de fato, foi lamentável. Era uma coisa primária. O militar que me interrogou, ele pôs em cima da mesa uma foto só do subjeto vermelho. E a pergunta, quando ele me pergunta assim, por que tanto vermelho? Eu respirei de alívio, porque eu falei, vai ser muito fácil eu explicar que vermelho era uma cor primária, que eu falei, primeiro o senhor não está mostrando o meu trabalho completo, porque o meu trabalho completo é um tríptico. Eu falei, falta o amarelo, azul. E eu falei, a vermelha nem tem tanto vermelho como isso, né? Porque tinha uma sobreposição quase cor-de-rosa, né? Então, e pronto, eu falei, ninguém tem culpa do partido, porque eles perseguiam os comunistas. Eu falei, ninguém tem culpa do Partido Comunista de ter se apropriado da cor vermelha. Eu falei, então, é lamentável a gente não poder mais usar o vermelho. Bom, aí, claro que me mandou eu passear. E fomos saindo um por um, mas foi só para assustar. E ficávamos esperando, para ver se saía todos, e acabamos por sair todos. Mas isso outra coisa que eles faziam para nos assustar muito, era quando a gente saía à noite, principalmente era muito perigoso ir ao teatro. O teatro estava muito perseguido e eles faziam aquelas batidas à noite, né? Aquelas batidas no trânsito. Não sei se vocês viram aquele filme que passou no ano passado. É o Aerochoque? Eu estou aqui, ainda bem que passou, e ainda bem que o Instituto Moreira Salles, lá no Brasil, está fazendo um trabalho espantoso. Está mostrando tudo que o Bolsonaro começou a esconder. Então, e foi muito importante isso, porque eu vi esse filme lá, eu estava lá, e as salas estavam, o cinema estava tudo esgotado, com um público muito jovem, que a gente via que eram estudantes, e eu e a minha cunhada levamos o meu sobrinho, porque meu sobrinho tinha 1 ou 2 anos na altura da ditadura, também ficou muito impressionado. Então, e nós que vivemos, a gente achou o filme muito light, muito light. E mais light até porque o ambiente era no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro tem aquele mar todo, aquela abertura toda. A ditadura ficou mais leve do que em São Paulo. São Paulo foi mesmo nos anos de
um exemplo, quando estreou a peça do Chico Buarque, a Roda Viva, no Teatro Ruth Escobar. Nós íamos sempre, porque eu trabalhei com uma assistente de cenografia, a gente tinha sempre bilhetes para ir ao teatro, mas ficávamos lá no balcão. Nesse dia foi uma sorte estar no balcão, porque a polícia política invadiu o teatro com uma brutalidade enorme, começando partindo tudo que vinha pela frente e dando tiros para o ar. Então, acabou com o Senado, acabou com a peça e prenderam o José Celso Martinez Correia. E nós estávamos ali, eu vi aquilo tudo, a gente deitou por baixo das cadeiras, e pelas frestas das cadeiras você via aquela cena horrível. Que já quando a gente entrou para o teatro, havia aqueles, a gente chamava de camburão, né? Aqueles carros pretos, os militares punham um monte de gente lá dentro. O teatro, quando nós chegamos, a gente viu que o clima já estava muito pesado, porque o teatro já estava cercado por esses carros pretos. Então a gente sabia que alguma coisa ia acontecer, uma saída, não sei o quê. Mas a gente nunca imaginou que ia ser aquela violência dentro do teatro. Então, isso também foi mais uma vez que a gente escapou um pouco. Então a gente ia escapando. E os colegas do meu irmão que faziam arquitetura, por causa dessas batidas policiais, prendiam e depois iam na casa do estudante vasculhar todos os livros que tinham lá, e se você tinha um livro com uma capinha vermelha, era o suficiente para você ir para o interrogatório, mesmo que fosse o chapéuzinho vermelho. Porque era primário mesmo. Vermelho era proibido. Então, são coisas que a gente não esquece, né? Que nos marcou pela vida toda. E passando por isso tudo, dá para a gente, essa coisa de eu ter vindo para Portugal também, foi conhecer muito o Fernando Lemos, que eu também estagiei com a Amélia. Acontece que o Marighella, quando montaram o Marighella, que era do grupo de protesto, mataram o Marighella era vizinho do Fernando Lemos, o Fernando Lemos não sabia. E metralharam a vidraça toda da casa do Fernando Lemos. Ninguém levou uma mala perdida, ele próprio não sabia que o Marighella estava escondido numa casa lá, na casa dele. E os meus pais viviam, eu vivia ainda na casa dos meus pais, viviam na casa branca, em cima. E a 2 quarteirões. Eu ouvi aquela fachada toda. E eu tive dificuldade quando vim do meu ateliê, na altura eu tinha ateliê na Paulista, ia a pé para casa. Quando eu vou atravessar, quando eu começo a descer a avenida, estava cheio de polícias a cavalo, armados até os dentes, e mandaram, e a gente não tinha uma viva na rua, me mandaram voltar para trás, e eu falei, não, mas eu moro ali, né? Aí me deixaram, mas aí um polícia a cavalo me acompanhar até eu entrar na porta de casa. E depois subi no 3º andar. Aí eu fui para a varanda escritar, e estava aquela cena horrível. Eu estou na varanda quando eu ouço aquele barulho anunciante da metralhadora toda lá nas 2 quadras lá. Depois disso, é claro que o Fernando Lemos não ganhou por susto. Aí ele chegou para mim e disse assim: você tem um trabalho que já tem uma linguagem internacional, e ele falou, vai para Portugal, você pede uma bolsa para o Nubank, eu te faço uma carta. O Zaninho que fez um trabalho. Aliás, o Zaninho me apoiou muito, ele fez também, na minha exposição, ele fez um texto
teatro ganhou um prêmio de aquisição na JAC, em 71. Portanto, eu tinha pedido a bolsa para a Prudência e tive a bolsa para a Prudência em 73. Eu recebi a carta no final de 72 para assumir a bolsa em março de 73. Então, o que eu fiz? Eu tinha muitos estudantes que tinham um pouco mais de posses, os pais mandavam para a Europa para continuar os estudos e fazer os doutoramentos na Europa. E eu tinha uma grande amiga que estava fazendo doutorado em jornalismo na Suíça e dava em Paris. Então, quando ela soube que eu vinha para Portugal com a mão, ela falou: vem direto para Paris. Fica aqui um mês e meio antes de você ir para Portugal, aproveita, vê os filmes que não passam aí, e comprar livros, ver filmes e ver os museus todos. Então, para mim foi ótimo. Eu devo ficar um mês e meio em Paris, comprando meu trabalho para trazer os livros e os catálogos para Lisboa, porque eu também sabia que aqui em Lisboa também estava tudo proibido. Aqui, como disse o Fernando Lemos, ainda era uma ditadura, mas muito mais suave. Depois o Fernando Lemos me disse outra frase incrível que eu constatei quando cheguei aqui. Ele falou: Portugal fica na Europa, a Gulbenkian é um oásis e você pode viajar, fica na Europa. Em Portugal você pode viajar facilmente. A Gulbenkian é um oásis e a ditadura, já estava o Marcelo aqui. A ditadura lá está muito mais grave. Apesar do Marcelo ainda não ter aprendido. E depois eu tive a sorte de estar cá há um ano e 2 meses e ter acontecido o 25 de abril. Então, o 25 de abril mudou toda a minha vida, estou aqui até hoje. E descurei um pouco até as coisas de São Paulo, nunca perdi os contatos com as pessoas que andam aí, mas fiquei assim, também me envolvi muito aqui, mas eu, quando aterrei aqui de Paris, eu já levei um susto, eu pensei que estava chegando muito no interior do Brasil, porque Portugal estava isolado do resto da Europa. O Salazar conseguiu isolar Portugal do resto da Europa. Então eu senti um país tristíssimo, porque havia a guerra colonial, você não só via criança e pessoas com defeito físico na rua, e as mulheres todas de preto. Você tinha ali um fado ao vivo, uma paisagem da rua. Então, o que aconteceu? Foi muito difícil. Eu escrevia para casa para dizer para os meus pais: eu não vou aguentar cumprir um ano de bolsa aqui. O país é muito triste, não acontece nada. Você é curtir fado. Porque o orientador da minha bolsa foi o professor José Augusto Chaves. Ele viu no meu currículo que eu tinha assistência de cenografia. Então, o que ele resolve me perguntar? Porque ele falou: você não tem nada que aprender aqui em Portugal. Você até pode dar aula de pintura. Você não tem nada que aprender. E aí ele vira para mim e pergunta: você tem um curso de cenografia? Eu falei: não, cenografia eu tenho a prática. E de fato, cenografia, o importante é você ter a prática. O curso é muita literatura de casa de teatro. Portanto, foi assim. Então, fui parar no Conservatório de Lisboa. Lá conheci outra bolseira. Depois passamos a dividir o apartamento. E na bolsa também só dava para pagar um quarto. Né? Ficamos mais independentes. Né? E encontrei mais outros 2 brasileiros da área do teatro. Então, nós 4 começamos a sair à noite sempre juntos, começamos a curtir fado, a gente ia já
mal de sangue, eu me falo até de madrugada. E foi assim. Aí eu 25 de abril, a cadeira ficou no país. E continua a chegar, então. Mas aí depois eu me envolvi bastante ali no político, claro. Acabei casando com o arquiteto Teotônio Pereira, que estava preso em Caxias. Eu fui a segunda esposa do arquiteto. E acabei ficando aqui. Mas depois eu me envolvi com um grupo que depois com o Ernesto Souza. O Gulbenkian ficou muito assustado com o 25 de abril, parou tudo na Gulbenkian, parou tudo. O professor, o meu professor de cenografia era francês, disse que o José Augusto me mandou fazer cenografia, era um francês. Quando aconteceu as férias de Natal, o francês, antes do 25 de abril, o francês foi para Paris e nunca mais voltou. O meu curso de cenografia não foi curso nenhum. E depois nós fomos para. Mas eu aqui depois fiz a inscrição na Gulbenkian, em 75, como você essa exposição. A Gulbenkian levou 6 meses para me autorizar a fazer a exposição no exterior. Ela chama Muralhas de Lisboa. Eu comecei a fazer as primeiras 10 pinturas ainda em plena ditadura, antes do 25 de abril. A 10ª muralha, que já é a muralha do 25 de abril, que eu já usei tons de vermelho e laranja nos pastéis. Mas isso foi em pleno verão quente de 75. A Gulbenkian despachou 3 bolseiros. Eu, o Batata e o Fernando Cabral. E eu tive a sorte de conhecer na vernissage o Ernesto de Souza. E o Ernesto Souza era crítico de cinema na altura, ele escrevia, já sobre e já tinha o projeto de fazer a Alternativa Zero em 76. E o Ernesto viu a exposição, depois chegou para mim e falou assim: parabéns, isso aqui é uma almofada de ar fresco. E a Gulbenkian, eu plastifiquei, obviamente, as pinturas todas. Mas a Gulbenkian achou que no verão quente eu destruía as pinturas. Não aconteceu nada. Então, depois o Ernesto de Souza, eu levei o Ernesto de Souza para Grafite, que era uma galeria de editores de gravura, e tinha um ateliê muito bem montado, todas as técnicas de gravura. Gente, só está falando demais. Tem espaço. Não, mas aí eu conheci um dos donos dessa academia, Monteiro Gil, foi meu colega lá no conservatório, no curso do Cristiano. Então ele me levou para conhecer o espaço e eu comecei a aprender litografia lá na gravura. Mas depois, aconteceu o 25 de abril, eles iam fechar o espaço. E tinha muitos artistas já trabalhando nos ateliês, em várias técnicas. Então a gente começou a se cotizar para manter a renda, pagar as contas do espaço. E o Monteiro Gil, esse colega, que era um dos sócios, ele acabou fazendo um acordo com os outros dois e continuou na Grafite conosco. Então nós ainda trabalhamos até 77, praticamente sem ainda. Eu levei para lá o Ernesto, não consegui a Alternativa Zero. E aí, 2 anos depois, nos legalizamos como cooperativa Diferença Comunicação Visual, mantendo os ateliês e fazendo
unidade conceitual na altura, era um grupo que depois o Ernesto levou ele na Almeida, João Vieira, enfim. Então, nós chegamos a ser 50 só. Foi uma loucura. Depois de 85, fizemos a Novo Espaço, que foi o projeto do Arthur Rosa, que era mais internacionalmente. E a diferença continua lá, está firme e forte, infelizmente. Eu já me reformei da diferença. Eu passei para a sócia vitalícia, mas a diferença mudou para esses 4 personagens que você falou, Mário Pedrosa, assim, que era assim, e o Frederico realmente fez um grande intercâmbio. Eu por exemplo, eu tenho escrito aqui, eu não tenho espanhol. O meu problema aqui é que eu sou marxista geométrica, e aqui o geométrico não é considerado arquitetura. Não tem a tradição que tem no Brasil. Então, quando o espanhol descobriu que eu tinha as muralhas todas em 2016, as muralhas quase todas ainda no ateliê, ele imediatamente fez um contrato comigo. E comecei a trabalhar na Espanha, ele me colocou em boas coleções de geométrica espanholas e sul-americanas, e ele me colocou na Fundação Noel, e aí começaram. E eles custam muito. Eu tenho trabalhado muito para tentar que as pessoas percebam geométrica também, mas é difícil. Aqui é difícil. Aqui a tradição acaba sempre na Paula Pedro, na Vieira da Silva, e não sai um pouco disso, no Gelo Fumar. Agora, tem artistas como, por exemplo, Pedro Croft, que eu acho que é um dos melhores. Mas eu estive no Brasil agora e está lá uma grande exposição dos 90 anos da Maria Bruno no Pátio Imperial. Essa exposição é importantíssima. Tem lá mais de 250 e está bombando a exposição, a nível de crítica, e foi assim uma almofada de arte. E foi muito bonito. Você falou que a Araci está com 95. Eu até foi bom ter notícia de Araci, porque eu não sabia se a Araci estava viva. Nossa, e como? Está super viva. A Maria acabou de fazer 90 e continua a trabalhar. Ele passou e continua. Apesar dela dizer que essa era a última exposição da vida dela, eu acho que não é. Não, mas é muito engraçado, porque eu acho que um dos problemas até, acho que no mundo da arte brasileiro com a Araci é o fato dela continuar fazendo as suas coisas. E ela tem um jeito dela, tem a maneira de falar as coisas, né? Então, não sei, eu tenho a impressão que o fato de ser mulher também desautoriza um pouco ela ser desse jeito. Outra que está em grande atividade é a Regina Silveira. Ah, sim. Eu admiro muito o trabalho também da Regina Silveira e aquela coisa que a Regina não perde uma oportunidade de fazer um trabalho de cariz político. Ela é mesmo uma militante a sério. É uma resistência. Nós estamos em época de resistência. Você estava comentando, né, que você chegou a fazer com a Regina uns intercâmbios, né? Com Portugal, com Brasil. A Regina mandou coisas muito interessantes, porque ela era a mulher do Júlio Plaza, que era da poesia concreta, e eu também frequentei as tertúlias da poesia concreta com Fernando Lemos, com Amélia Toledo, ainda nos anos 70, e com a Mira Genda, e conheci os irmãos Campos, e quando eu cheguei a Portugal eu já tinha ouvido falar da
da arte, do Hélio Castro e da Salete Tavares, que já eram conhecidos lojas e concretos. Então eu já conheci de nome. Cheguei aqui e comprei logo os livros todos do Hélio Castro e tudo. Então foi assim mesmo. E a poesia concreta também está. Infelizmente é das poucas casas que existe na Avenida Paulista, e virou a Casa da Poesia, a Casa das Rosas. Isso foi bom ver isso, que sobreviveu também. Resistindo, também resistindo, né? Da Paulista, Uma cidade que nunca para, não é só Nova York, São Paulo também. Eu gostaria assim, de abrir para perguntas e, não sei, comentários, porque a gente está aqui falando e por mim a gente falaria durante muito mais tempo. Tá lá? Eu quero fazer um comentário em nome desta casa, um agradecimento por esse momento único, que eu acho que abriu na Rio, falando sobre Gênesis de curadoria, na presença de um artista, como eu costumo dizer, eu fui aluna de Anabela. E para mim era uma honra ter uma aula com uma enciclopédia viva. Então são as pessoas que têm essa experiência de causa. Não, é maravilhoso. Eu quero agradecer muito a presença e a escuta nossa aqui, de ter essa oportunidade maravilhosa, porque isso é muito rico. E muito obrigada. E as duas, Dona Cris, porque esse Naurinho aqui, minha filha, é isso. Ela é única e nós somos muito sortudos de tê-la conosco, enfim, ensinando e aprendendo. É isso, nós somos você ontem, né? Quer dizer, essa coisa que é também entrar, chegar no novo país e criar sua casa nesse outro país, criar, enfim, se juntar, né, com outras pessoas e de uma maneira coletiva criar algum lugar que a gente possa respirar juntos e resistir juntos, não é? Resistir juntos. Vamos ver o que, eu não sei o que está acontecendo na Nubank agora, mas está abrindo lá uma grande exposição sobre o Brasil e está ocupando os dois grandes espaços também, que eu ainda não fui lá ainda. É semana que vem? É o Visnick, Guilherme Bisblick e outras pessoas vão abrir na próxima. Ela estava me perguntando, não sei de nada, eu sou brasileira, mas não estou envolvida nisso. E tu também não está na exposição. Eu estou numa outra exposição no campo que chama Sherazade, e aliás, ainda não fui ver. Eu estava no Brasil quando me mandaram o convite dizendo que eu estava lá. E estava lá uma dessas muralhas. Tem duas muralhas no acervo do carro. Só que a minha muralha está pendurada assim, ela está na parede, assim na diagonal. E é uma jovem curadora junto com a Leonor Nazaré. A Leonor Nazaré não tinha obrigação de saber a posição da minha muralha, mas parece que a exposição, como tem a ver com as 1001 noites, o contexto é pegar na minha muralha e achar que ela pode usar assim. Apesar de ter uma geometria que é figurativa, porque é uma muralha, tem um título e tem duas posições corretas. Ela ou funciona assim ou funciona de cabeça para baixo, mas nunca na diagonal, como outras geometrias que tem que funcionar, obviamente, em 3 ou 4 posições para ser uma forma boa. Eu ainda não fui lá, mas eu mandei a fotografia para você. Eu falei, o que você faria se visse uma gravura sua pendurada assim? Aí ela falou, eu ia lá, poria ela na posição correta, mas eu arrumava também com a curadora. Mas não esqueça também de direitar a frente. Aí é mais difícil, né? Às vezes é mais difícil. Mas enfim.
Alguma outra pergunta ou comentário, por favor? Você tem como vir aqui, porque como nós estamos entendendo que essa acústica aqui do espaço é bem complexa, a gente botou o microfone para todo mundo poder ouvir. Eu tenho uma pergunta para Ana sobre essa conversa que vocês fizeram sobre a ditadura. Para Cristiana, principalmente, eu gostaria de saber se durante a pesquisa você viu assim, algum impacto direto nisso, nesse surgimento na curadoria do Brasil, por ser, né, um momento que está surgindo uma coisa nova. E o curador justamente, né, tem que selecionar o que mostrar, e aí tem questões que ele não pode mostrar. Então, você viu assim, alguma forma que isso provocou talvez alguma diferença em relação aos outros países? E para a Irene, eu gostaria de saber assim, da senhora como foi, como artista, criar, né, durante esse momento também com essas limitações. E o que vocês mais talvez tinham medo ali, se era aquela censura que recolhia as obras, ou se talvez era uma autocensura de talvez não produzir alguma coisa, sentindo ter alguma reação. Estou tentando um pouco mais como foi esse momento. É uma pergunta muito importante, porque eu acho que a gente está vivendo um momento semelhante, né? Uma ascensão do autoritarismo, uma naturalização do fascismo, e talvez as gerações mais jovens não entendam de fato o que se passa, né? Tem toda uma nostalgia de um tempo que não viveram, não entendem, talvez, né? É muito importante porque o que Irene acabou de relatar, né, quer dizer, ela vivenciou isso do CNI, né, que era a polícia política, apreender uma obra e ela ser interrogada por causa dessa obra. Mas tem uma questão interessante, porque, diferentemente das outras áreas, e ela conta muito essa história, acabou de contar essa história aterradora da metralhadora, enfim, da maneira como o teatro era facilmente, né, vigiado, e era um lugar realmente de muita resistência. As artes visuais, é muito interessante, as artes visuais a gente nota que elas foram muito poupadas em relação às outras áreas, né? Tem várias questões envolvidas nisso. Primeiro, o lugar das artes visuais como um lugar elitista, o museu como esse lugar morto, sei lá, o museu é tudo que é velho, as artes visuais não mobilizarem a sociedade brasileira, e isso então conservou, mas não significa que não houve, né? Eu acho que, pelo que eu observo, por exemplo, o Zanini foi o curador que eu tive mais o acervo, o arquivo todo estava num lugar, que é o MAC USP, né? Então ali, muito bem organizado, as pastas, e tinha um que eu não sei se era CNI, ou seja, eu pedi essa pasta, pedi para ver essa pasta, e tinha um documento aleatório, tipo, não era nada coercitivo para o museu. E aí a gente nota, por exemplo, o que aconteceu no MAC durante esse tempo. Os artistas tinham total liberdade de entrar e sair desse museu, de fazer o que eles quisessem ali dentro. Nunca houve uma censura dentro do museu. Não significa que talvez não tenha havido, às vezes, o que se chama de autocensura, se trata de preservar, tentar antecipar. Mas eu não observo isso. Nem sequer no Frederico Moraes, por exemplo. Que aí eu vou voltar aqui para essa imagem, vocês imaginarem o que é, né, você ter 10 mil pessoas reunidas num domingo. Pessoas que não são da arte, cidadãos normais, vigias, professoras, crianças, né? Ou seja, isso tem um caráter muito subversivo. Mas não houve uma batida policial aí, né? É muito interessante também que muitas vezes, talvez, passamos é uma coisa meio de doido, não tem, sabe? São os fios, não
quantas vezes, mas ele foi levado pela polícia, né? Aí é que a gente encontra a dificuldade do arquivo, quando você não tem acesso a determinado arquivo, né? Então, não lembro de nada que até hoje, eu acho que isso pode ser, inclusive, pesquisado no próprio arquivo do DOPS, por exemplo, mas nada impediu ele de continuar fazendo o que ele estava fazendo em termos de curadoria, né? Então, o fato disso acontecer nos anos 70, 60, 74, em seguida o AI-5, é muito importante. Agora, se a gente observa, é difícil a gente comparar ditaduras, né? A ditadura sempre é péssima. Mas se a gente observar o que aconteceu na Argentina, o impacto da ditadura na Argentina, no Chile principalmente, que simplesmente foi uma bomba que zerou, uma bomba jogada que zerou o meio de arte, aí a gente vê que o Brasil gozou de muito mais liberdade, enfim, do que outros lugares, né? E aí eu posso falar de outros países que eu não conheci o meio de arte e o arquivo, mas Argentina e Chile, o Brasil teve mais espaço de respiro para as artes plásticas, né, do que em outros países da América do Sul, pelo menos. Mas enfim, tem toda uma história, não está aí na minha tese, mas uma geração que começa a surgir nessa época, como por exemplo Fernando Cocchiarelli, que virou crítico de arte e curador, enquanto artista ele foi preso, foi interrogado, enfim, isso estava sempre ali, né? Estava sempre ali. Algumas pessoas saíram do país, como Antônio Dias, passou muito tempo fora para depois voltar. A Irene, por exemplo, está relatando aqui que, diante das circunstâncias, eu imagino que seria um tempo na Europa e acabou virando, né, 53 anos fora. Enfim, as pessoas, de alguma forma, encontravam uma maneira de continuar trabalhando e produzindo. Mas, realmente, se a gente comparar com cinema, música e teatro, as artes plásticas foram muito preservadas, o que é o contrário hoje em dia. Né? Se a gente pensar o que no Brasil, que a extrema-direita começou a usar as artes visuais como motor de mobilização popular contra a esquerda, os abortistas, os não sei o quê, é inversamente proporcional ao que isso aconteceu nos anos 70. Né? Se a gente pensar que tudo começa ali no MPL, fechando com limusina, aí a performance de Jorge Vaz, entre outras coisas, a importância que as artes visuais tiveram nesse momento de ascensão do autoritarismo é o contrário do que teve nos 60 e 70. Então, realmente, eu acho que nesse aspecto, nos três casos, a censura e os militares estavam, tipo, como a gente fala, né, estavam aqui, ó, no cangote, mas não necessariamente impediu que essas pessoas continuassem fazendo seu trabalho. Inclusive, não está aí nessas imagens, mas a Araci Amaral chegou a ter um programa de rádio na Jovem Pan, quando não era bolsonarista, sobre arte contemporânea. Falando sobre arte contemporânea, ela vinculava trabalhos de arte sonora em plena ditadura militar, início dos anos 70. Então, isso denota um certo campo de possibilidade de manobra, de espaço de manobra, né? Ela mais pertinho, né? O que aconteceu foi que quando a gente passa muitos anos desde a nossa formação, a faculdade toda, o princípio da carreira, em plena ditadura militar, você fica com o trabalho à prova de bala. Foi o que me aconteceu. E a minha geometria ficou sagrada. Eu nunca fiz uma forma de caminho político. Quer dizer, a muralha tem todo um texto, a muralha tem uma barreira que separa as pessoas. Mas, por exemplo, eu não cheguei a ponto de fazer uma liberdade constitucional, uma balada do terror, que a Maria fez em 68. Ou então, uma gravura que me chamava a Águia foi no Porto Preto, no Paris. A Águia foi uma
Eu sei disso porque quando a Maria, quando a gente distribuía os convites do teatro, a Maria sempre tinha os convites institucionais. Então a gente saía do teatro à noite e entregava os convites. E uma noite, ela nos frente à casa do professor José para entregar um convite de uma peça, a estreia de uma peça. Então o carro para, sai dois militares da barriga, uma levantando a mão, pergunta que era lá, eu não abri o vidro, mas a Maria abriu o vidro para dizer que ela entregar só o convite. Quando ela abre o vidro, entra a trabalhadora, entra assim, o nosso nariz. É uma cena que já estava claro para o carro. Depois o outro militar, Eu sou estudante de crítica e curadoria aqui na universidade. Ah, eu sou estudante de curadoria aqui. Obrigada pela sua pergunta. Gente, eu vou sugerir